Sim. Sim. Ó, Pedro, tava guardado, tava meio sujo. Desliga o ventilador, deixa só o ar. Segundinho, por favor. Olá, eu me chamo Patrícia Bertotto e sou atual presidente do IBAP-RS, o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias do Rio Grande do Sul. Nosso instituto tem por princípios manter a qualidade de ensino e a promoção de conhecimento técnico nas áreas de avaliações e econômica, das perícias e arbitragens, da engenharia de segurança do trabalho, da arquitetura legal e áreas afins. Nosso instituto não conta com fins lucrativos. E o nosso objetivo é a promoção de cursos, eventos, palestras, material técnico para a troca de informações e difusão de conhecimento. Então, nada melhor do que estar aqui, trocando experiência. Venha fazer parte do IBAP e conte com a prática de quem entende de avaliações e perícias. Aos nossos associados, o meu muito obrigada. A quem ainda não se associou, junte-se a nós e venha fazer parte dessa família. Forte abraço e bons estudos. Essas foram as palavras da nossa presidente, Patrícia. Gostaria de passar para a engenheira Amanda o prazer de apresentar o nosso palestrante de hoje, falando sobre o seu currículo. Boa noite. O professor Antônio José Teixeira Guerra, ele é graduado em Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutor em Geografia pela Universidade de Londres, Inglaterra, pós-doutorado em Erosão dos Solos pela Universidade de Oxford, Inglaterra, professor titular do Departamento de Geografia também pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e é pesquisador 1A do CNPq,
Tem experiência na área de geociências, com ênfase em geomorfologia, atuando principalmente nos seguintes temas: geomorfologia, erosão dos solos, movimentos de massa, recuperação de áreas degradadas e gestão ambiental. Mais recentemente, vem trabalhando também em temas relacionados à geoconservação, geodiversidade e geoturismo, temas esses que fazem parte de projetos de pesquisas desenvolvidos no âmbito do LAGESolos, que é o Laboratório de Geomorfologia Ambiental de Degradação dos Solos, que é coordenado hoje pelo Antônio José Teixeira Guerra. Passo a palavra para o professor Carlos Arantes. Bom, tenho o prazer agora de chamar o professor Antônio Guerra para proferir sua palestra, que vai nos enriquecer todos com informações, conhecimento, expertise. Aproveitem, tenham uma excelente noite. Professor doutor Antônio Guerra, a sala é sua. Muito obrigado, Arantes, muito obrigado, Amanda, pelo convite, é uma honra estar aqui. Obrigado a todos vocês que estão comigo essa noite. Pode colocar o primeiro slide, por favor? Consegue aumentar um pouquinho? Está excelente, muito obrigado. Essa palestra que eu vou dar hoje, eu fiz com a professora doutora Maria do Carmo Oliveira Jorge, com quem venho trabalhando já há algum tempo, e especialmente, né, em Petrópolis, já são mais de 30 anos de pesquisa sobre os movimentos de massa e as enchentes que têm acontecido ali, mas nos últimos 10 anos também temos também trabalhado nos municípios de Angra dos Reis, Paraty e Ubatuba, que é do que consta a nossa apresentação de hoje. Tá? Próximo, por favor. Próximo slide. Começa mostrando para vocês, né, a localização do município de Petrópolis, aí uma parte mais ou menos central do estado do Rio de Janeiro, ocupa uma área de mais de 800 km², e dá para perceber no lado direito, aí, onde está localizado Petrópolis, né, o primeiro distrito de Petrópolis, né, mas o município como um todo bastante acidentado, né, faz parte aí da Serra do Mar, com encostas bem íngremes, solos, em alguns casos, bem rasos, contato solo-rocha bem abrupto. Vou mostrar depois, através de alguns slides, a ocupação bastante desordenada e, consequentemente, chuvas com 80 ou 100 milímetros em 24 horas já são suficientes para causar uma série de desastres, que é o que eu vou mostrar um pouco na apresentação de hoje. Próximo. Aí nós fizemos, né, uma sequência aí do número de vítimas fatais em Petrópolis desde 1981. Antes de 81 já aconteceram alguns deslizamentos também, mas não tão bem registrados, né? Então a gente colocou 81, foram 20 vítimas fatais, com 235 milímetros de chuva. 88 foi o primeiro grande evento que aconteceu ali, com 171 vítimas fatais, com 250 milímetros de chuva. Em 2001, foram 50 vítimas fatais, com 200 milímetros de chuva. 2008, 90 vítimas fatais. 2011, foram 71 vítimas fatais, com 180 milímetros de chuva. Vocês devem lembrar que 2011 foi quando houve a grande catástrofe, né, da região serrana do Rio de Janeiro, que foram mais de 1.000 mortos, né? E aí em Petrópolis foram 71 mortes concentradas ali no Vale do Rio Cuiabá, e que eu vou mostrar alguns slides também. Depois de 2013 foram 33 vítimas fatais, com 400 milímetros de chuva, e mais recentemente, ano passado, mais precisamente no dia 15 de fevereiro de 2022, que foram 233 vítimas fatais com 295 milímetros de chuva. Só que esses 295 milímetros de chuva, minha gente, caiu em menos de 4 horas. Diferentemente da grande maioria dos outros dados que a gente tem aí, que o total de chuva foi em 24 horas. Aí vocês devem ter lembrado as imagens, né? Oi? Alô? Acho que tem alguém com o microfone aberto.
deu na renda, tem que ser uma renda mesmo, que ela é cara. Também, né? Ficou na renda e deu o bolso, né? Não, na dinheiro. Senhores, por favor, mantenham os microfones desligados. Pois não, professor, desculpe, reative seu microfone e recomece, por favor. Está no mudo, professor? Professor, seu microfone está mudo. Eu estou tentando... Está me ouvindo agora? Agora sim, professor. Só que aparece uma informação bem no meio da minha apresentação, escrito alerta de reunião, o anfitrião não permite que os participantes ativem seu som. Deixa eu botar um OK aqui para ver se eu... Tá, saiu. Tá. Você quer que eu repita alguma coisa, Arantes, do que foi falado antes? Não, o show parou em 2022 das 233 vítimas, com 295 vítimas. Não sei se vocês acompanharam, mas a Globo News e alguns outros noticiários começaram a mostrar, não sei se foi ontem ou hoje, né, algumas cenas do que aconteceu. Vocês devem ter lembrado daquele ônibus que virou, né? Morreram muitas pessoas afogadas ali, né? Aqueles deslizamentos assim, em costas inteiras que se foram, né? E aí, naquela época, foram 233 vítimas fatais. Eu estava dizendo que foram 295 milímetros de chuva, que já seria bastante em 24 horas, só que aí foi em menos de 4 horas. Então, potencializa mais ainda esse total pluviométrico, ainda mais numa área extremamente com ocupação muito desordenada. Próximo, por favor. Aí são algumas imagens, algumas fotografias que nós tiramos, tanto eu como a professora Maria do Carmo, que nós preparamos juntos essa apresentação aqui, com o professor Orlando Graef também, que é agrônomo lá de Petrópolis. Nós fizemos um trabalho de campo aí no Vale do Rio Cuiabá, poucos dias após essa catástrofe. Então, vocês podem observar, né, a quantidade de lixo na cerca da casa. É a casa que é à direita, aqui a altura que chegou a enchente, talvez uns 2 metros mais ou menos. Na parte superior à direita, né, várias cicatrizes, movimentos de massa, e nós chegamos à conclusão, com esse trabalho de campo que nós fizemos aí, chegamos a publicar um artigo na revista Geography Review, em que uma boa maioria das pessoas que morreram não teriam morrido se não estivessem ocupando áreas de preservação permanente, ou seja, muito próximo à margem do rio Cuiabá e também em encosta com mais de 45 graus de declividade. A grande maioria não teria morrido se não estivesse ocupando APPs, áreas de preservação permanente. Próximo, por favor. Aí, com mais detalhe, né, aquela casa, olha só a quantidade de folhagem, de lixo, né, que ficou preso na cerca da casa, né? E dá para perceber que a enchente chegou praticamente ao telhado da casa. Numa situação dessa, a primeira coisa que as pessoas têm que fazer é sair das suas casas e procurar ir para um lugar seguro, se é que existe algum lugar seguro numa situação dessas. Mas sair de casa, porque ficar dentro de casa, rapidamente algum tronco vai derrubar a porta ou alguma janela e a água vai invadir a casa e as pessoas vão morrer afogadas. Então, a primeira coisa que tem que fazer é isso. Quando a Defesa Civil funciona bem, orienta as pessoas, né, através de sistemas de alerta, né, sirenes, etc., treinamentos, a sair de casa e ir para algum ponto um pouco mais seguro naquela região. Primeira coisa que acontece é ficar sem iluminação, porque postes e árvores caem e as pessoas ficam sem iluminação. E esses eventos, às vezes, acontecem de madrugada, ou no final da tarde, já início da noite,
sem iluminação, ninguém vai conseguir encontrar uma lanterna em casa numa hora dessa, então imagina o desespero que é. Tá, o próximo. Olha como ficou esse carro, também aí num dos terraços do Vale do Rio Cuiabá. Né? A gente já havia estudado essa região através de uma dissertação de mestrado, feita pela professora Rosângela Garrido Botelho, eu já tinha orientado alguns anos atrás, né? Ela já tinha apontado algumas áreas de risco para essa área aí. A Prefeitura de Petrópolis sempre recebe todos os nossos mapeamentos, todos os nossos perícias, todos os artigos que são publicados, mas a impressão que dá é que não dão tanta importância, porque é só haver uma chuva forte que mais pessoas vão morrer, mais danos materiais vão acontecer. Próximo. Olha só o que aconteceu. Na época, eu me lembro que a gente disse, está publicado na Geography Review, praticamente mudou a geomorfologia da área. Aonde tem essa pessoa ali, né, que dá para ver ali servindo de escala, era um pequeno riachinho que passava ali, e essa parte mais esbranquiçada do lado esquerdo e do lado direito era solo que ocorria ali. E o riacho, essa parte mais escura, com um pouco de água correndo, e que tudo foi destruído com a força das enchentes que aconteceram aí, das enchentes e dos deslizamentos. Próximo. Novamente, uma outra situação que mostra uma grande quantidade de casas destruídas aí, localizadas na margem do Rio Cuiabá. Houve uma área em que mais de 10 pessoas morreram, que tinham 2 casas, e as casas foram totalmente destruídas, e a casa estava localizada praticamente na margem do Rio Cuiabá, não tinha aquele afastamento mínimo que deveria ter, né, como área de preservação permanente, e que, na grande maioria das vezes, as prefeituras do Brasil inteiro, e Petrópolis não fugiria a regra, não fiscalizam muito isso aí, e vão deixando como é que está, e rezando para que não aconteça uma chuva muito forte. E quando acontece, pessoas morrem. Tá? Próximo. Essa aí já foi em 2013, em que nós também, além de publicar em revista, como a Revista Brasileira de Geomorfologia, né, e várias outras, a gente tem publicado também na revista Geography Review, que é uma revista que admite muita fotografia colorida, e ela tem assim uma penetração muito maior, não só no meio acadêmico, mas no meio estudantil também, enquanto que as revistas, tipo Revista Brasileira de Geomorfologia, é mais no meio acadêmico. Então, você não tem uma penetração tão grande de público como quando você publica na Geography Review. E a gente publicou um trabalho sobre o que aconteceu em 2013, no bairro do Quitandinha, né, que é um bairro bastante conhecido aí em Petrópolis, e que nós tínhamos tido um convênio entre o Lajesolos, a Defesa Civil de Petrópolis e alguns colegas da engenharia aqui da UFRJ, tínhamos feito um mapeamento de risco para essa área aí, tínhamos entregado para a prefeitura, assim, de uma forma simples que os técnicos pudessem entender, né? Não é uma linguagem tão hermética como a linguagem científica, e a impressão que nós temos é que nada foi feito. E aí, essa casa rosa aí no canto esquerdo superior, eu cheguei a fotografar, essas fotografias foi eu que tirei, né, num trabalho de campo que eu fiz poucos dias depois, e alguns dias depois também essa casa desmoronou, porque não tinha uma estrutura de fundação, de sustentação muito grande. E quando começa a acontecer esses deslizamentos, a primeira coisa que a gente vê são esses canos de PVC que começam a aparecer ali. Para quem está nos assistindo, a grande maioria dessas casas não tem rede de esgoto, não tem galeria pluvial, as pessoas põem um cano de PVC de 10 centímetros de diâmetro para dentro do solo e acham que está resolvido o problema. Pelo contrário, ela está cada vez mais colocando água para dentro do solo, aumentando bastante o que nós chamamos de umidade antecedente do solo, com água e com esgoto. E aí, quando vem uma chuva um pouco mais forte, um pouco mais concentrada, as casas são levadas, né? Não tem uma sustentação muito grande. Vocês podem ver que tem uma coluninha de nada do lado direito ali. Eu não sou engenheiro, não, mas eu não construiria uma casa desse jeito. Aí mesmo. Obrigado, Alex. Aí mesmo. Olha o tamanho da coluna. Do outro lado também devia haver talvez no meio. E lá atrás também é isso que está sustentando, que estava sustentando essa casa aí. Tá? Essa outra direita também
praticamente um barraco, né? Que dá para ver o tijolo embolsado, parede rachada também. Poucos dias depois também essa casa foi destruída. Também o que acontece, que a gente vê muito, é a população procurando não pagar água. A empresa de água, lá, Águas do Imperador, conecta canos flexíveis, né, de borracha, mangueiras, né, direto às nascentes, só que acontece o seguinte, com o tempo resseca muito, tem muito vazamento dessas mangueiras aí, e o solo fica muito encharcado também. Para fugir ao pagamento, já não tem rede de esgoto, para fugir ao pagamento do abastecimento de água, são centenas de canos conectados às nascentes que vão para as casas. E esses canos, às vezes, passam pelo meio da rua também. Então, carros passam ali por cima, quando tem rua, pessoas passam por cima. Tem muito vazamento nesses canos, então o solo está sempre muito encharcado. Próximo, por favor. Olha também, eu não sei nem se poderia chamar de sustentação, né? Coloca muito saco de pedra embaixo, aquele saco de areia com cimento, né? E joga ali para baixo da casa, coloca as vigas, as colunas, né? Mas a sustentação dessas casas também não é muito boa, né? Essa, no caso, resistiu, mas muitas delas acabam não resistindo, especialmente quando o solo é levado e a casa vai junto com ela. Todas essas fotos foram tiradas em março de 2013, quando aconteceu um episódio de chuva mais intenso, está naquele gráfico ali, temporal, né? Onde 33 pessoas morreram aí. Próximo. Olha como ficou essa casa. Tem em março de 2013. Todas essas casas que a gente está mostrando para vocês, minha gente, no mapa de risco que nós fizemos como parte do nosso trabalho, né? como pesquisador, como cientista, né? Com a participação de professores, doutorandos, mestrandos e graduandos, né? E também técnicos da Defesa Civil de Petrópolis, né? Todas essas casas que foram destruídas, todas as pessoas que morreram, no mapa que nós fizemos, estavam localizadas em áreas de alto risco de deslizamento. A nossa recomendação na época era remoção das pessoas dessas áreas e construção de casas em outras áreas. Nada foi feito e casas foram destruídas e pessoas morreram. Próximo, por favor. Olha as soluções que as pessoas dão, né? Aí também, uma casa também com autoconstrução, né? Escadas feitas com blocos de pedra. Aqui no canto à direita, né? Um pouco à esquerda desse cano preto de água aí, tem uma pequena, um pouquinho mais para a esquerda, certo? Um pouquinho mais para a esquerda. A população dá um jeito, né? Ela constrói uma área para convergir a água, para a água sair daquela área ali. Na maioria das vezes, a prefeitura não dá muita assistência, essas pessoas não pagam, muitas delas não pagam IPTU, né? E a prefeitura, às vezes, acha que se ela estiver dando alguma assistência, vai estar legitimando uma ocupação desordenada. Mas, não fazendo nada também, ela tem uma parcela de responsabilidade, porque pessoas morrem quando acontecem esses eventos de maior intensidade. Próximo, por favor. Olha só como ficou a estrutura dessa casa, um pouco mais à frente, né? Houve deslizamento e, obviamente, afeta a casa. Novamente, não sou engenheiro, não sou construtor, mas eu acho que eu não construí uma casa nesses moldes aí, mas é o que as pessoas podem fazer, né? É o que elas têm dinheiro para fazer, não tem a participação de nenhum engenheiro, nenhum arquiteto, elas vão fazendo do jeito que dá, e aí, quando acontece algum deslizamento, começa a haver alguma trinca no solo, essas trincas se repercutem também para as paredes da casa. E muitas vezes também, quando eles começam a cavar para poder fazer alguma mínima fundação, encontram um matacão, algum bloco rochoso e pensam, aqui é seguro, porque aqui tem rocha, mas aí é um matacão de meio metro de largura por meio metro de comprimento e não é um afloramento rochoso, então não apresenta grande sustentação, e se aquele matacão ceder um pouco, a casa vai junto, que é o que acontece muitas vezes. Próximo, por favor. Mais uma situação, olha só, a declividade muito acentuada. Como eu disse a vocês, eu sempre levo a bússola de geóloga, a bússola Brunton, e essa casa específica, essa encosta que vocês estão vendo aí,
tinha quase 50 graus de declividade, ou seja, acima dos 45 graus permitidos para a construção. Acima de 45 já é considerado área de preservação permanente. Então, é muito comum a gente encontrar cicatrizes de deslizamento em áreas com até quase 60 graus de declividade. Contando, ninguém acredita. Como é que se consegue construir uma casa, levar cimento, brita, areia, ferro, portas, janelas, tijolo, blocos, etc., né? Numa declividade dessa em que não tem rua, não tem nada. Como é que consegue transportar isso para construir essas casas aí? Mas consegue. Próximo, por favor. Outra característica também muito séria, se vocês verem ali, a distância entre a casa e o talude, né? Tem uma espécie de um cano branco ali no meio, essa setinha aí, dá menos de 1 metro isso aí. Porque, como é autoconstrução, não são máquinas que são utilizadas, é tudo na pá, na enxada, na picareta. Geralmente a própria família que constrói no fim de semana, porque trabalha durante a semana, ela faz o corte mínimo do talude para poder fazer uma superfície para construir uma casa. E aí, se esse talude ceder um pouco, ele vai derrubar essa parede que está ali bastante próxima do talude. Houve uma casa que a gente visitou uma vez, que o matacão saiu da encosta, entrou dentro da sala e o morador deixou ali, porque ele não tinha como tirar aquele matacão. Ficou um grande matacão no meio da sala da pessoa. Quebrou a parede, foi para a sala, aquela adaptação do brasileiro, ele ajeitou daqui e dali e fez como se fosse uma mesa, mais ou menos. Não era uma mesa. Né? A gente via que aquilo ali era um grande matacão. Felizmente, não chegou a derrubar a casa dele. Tá? Próximo. Nessa casa aí, minha gente, foi a família inteira, uma família inteira. Era uma casa, acredite se quiser, era uma casa de 3 andares. Vocês estão vendo só o teto aí, só a laje com uma caixa d'água, talvez seja uma caixa d'água de 1.000 litros, né? E a casa inteira foi soterrada. Foram 7, 8 pessoas que morreram aí. Novamente, março de 2013, aí no Quitandinha, foi uma área muito concentrada e que no nosso mapeamento de risco ficou com aquela cor vermelha, né? Que era uma área de altíssimo risco a deslizamento. E a prefeitura recebeu esse mapeamento aí com todas as nossas explicações. E eu tenho certeza que recebeu, porque eu mandava por correio com aquele aviso de recebimento, alguém assinou lá e eu recebi o cartãozinho em casa. Então, eles receberam. Eles mandavam todo o relatório com mapeamento e mandava também, naquela época, era um CD, um DVD, uma coisa assim, né? Já tem uns 15 anos isso aí, e eles receberam isso aí, tá? Quer dizer, isso foi em 2013, há 10 anos atrás, mas eles receberam o trabalho que nós fizemos em, talvez, 1999, 2000, não, desculpa, 2007, 2008, 2009, por aí. Alguns anos antes de acontecer isso aí, tá? Próximo. Novamente, outro tipo de construção aí, certamente, né? Para quem é engenheiro que está assistindo e arquiteto, dá para ver que aí vai surgir uma outra casa, né? Já está tudo preparado aí, né? Para surgir uma outra casa, quase que grudada à casa que está ali acima. E o que acontece muitas vezes, minha gente, que só no trabalho de campo que a gente consegue observar, imagens de satélite não mostram isso aí, todos esses escombros que vocês estão vendo aí abaixo, né? Dá para apontar aí, Arantes, por favor? Tudo que vocês estão vendo, essas rochas, esses escombros aí, tudo isso aí já é resto da obra da casa que está um pouco mais a montante. Então, a pessoa faz a casa, joga para baixo, quem vem depois começa a cavar buracos ali para fazer as suas, colocar as suas vigas, as suas fundações e constrói em cima de uma área muito instável, que é tipo, eu chamaria quase que um talude de aterro, né? E aí a pessoa constrói ali, por cima de resto de obra da casa que está um pouco mais acima. Próximo. Olha a ocupação como é, isso fez parte de uma série de trabalhos de campo que a gente fez, né? É um bairro de Petrópolis do Quitandinha, que as ruas têm nome de estados, no caso é a Rua Minas Gerais. Nós fizemos uma série de... aplicamos uma série de questionários aí, fizemos grandes planilhas, né? Onde nós medimos a declividade, medimos o percentual de cobertura vegetal,
percentual aproximado de construção, se havia rede de esgoto ou não, galeria pluvial. Foi uma grande planilha que a gente fez e, a partir daí, a gente, então, apontou algumas áreas de risco para poder ver se ela conseguia corresponder aos mapas que nós fizemos usando geoprocessamento. Tem uma correspondência bem razoável, eu diria que de mais de 80%. Próximo. Esse foi um dos mapas que a gente fez, mapa de risco de enchente, né? Como eu disse, aí pega, então, o bairro do Quitandinha, né? Essas áreas esverdeadas aí são áreas mais elevadas, né? Então, consequentemente, o risco baixo de enchente, né? Mas as áreas mais avermelhadas, onde vocês veem alguns rios passando aí, são as áreas de convergência de fluxo mais baixas, onde o risco de enchente é muito maior. E aí nós elencamos algumas variáveis, como declividade, contato solo-rocha abrupto ou não, percentual de cobertura vegetal, também percentual de área construída, uma série de variáveis, utilizando o geoprocessamento para fazer um mapa simples a princípio, mas não havia nada. Então, esse foi um mapa de risco de enchente. O próximo, por favor. No próximo, vocês vão ver que o anterior parece negativo, né? Que o próximo, que era risco de área de enchente, o que está em vermelho agora aí, são essas áreas mais elevadas e declividade mais acentuadas, que são, então, mapas de risco de deslizamento. E as áreas que eram áreas de alto risco de enchente estão verdinhas aí, porque são áreas que o risco de deslizamento é praticamente zero. Não é? Então, eu me lembro que a primeira vez que eu fui a Petrópolis, assim, que voltei, não a primeira vez como pesquisador, eu já tinha ido muitas vezes como turista, mas como pesquisador, assim que eu voltei do doutorado na Inglaterra, eu fui com um grupo de alunos e visitamos a Secretaria Municipal de Obras. Na época não tinha uma Secretaria Municipal de Meio Ambiente em Petrópolis. E eu me lembro que o coordenador, ou o secretário, lembro o nome dele, Marcelo Iliesco, ele era, inclusive, professor da COP, na UFRJ, ele me disse o seguinte: professor, Petrópolis não tem área que não seja de risco. É alto, médio ou baixo. Praticamente quase que o município inteiro tem algum tipo de risco. E à medida que eu comecei a trabalhar e comecei a frequentar demais, fazer muito trabalho de campo, muitas análises processadas no laboratório, muito geoprocessamento, centenas de idas, tanto levando alunos, como também em convênios que a gente fez com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, uma época, e com apoio da Defesa Civil de Petrópolis, que nós fizemos dezenas de vistorias aí. Fica muito difícil, para quem não tem experiência, passando para vocês, alguns têm, outros têm menos, fazer vistoria nessas áreas aí, se não tiver alguém da Defesa Civil do seu lado ajudando. Você se perde um pouco, são muitas servidões que existem, né? E por mais que você tenha um bom GPS, mapeamentos, etc., sem contar também que o pessoal da Defesa Civil conhece as pessoas dessas comunidades. Imagina quando a gente fazia vistoria nessas áreas, que era véspera de eleição e moradores pensavam que a gente estava pedindo voto ali, como a maioria dos candidatos a vereador vão só nessas épocas. A gente falava, não sou candidato a vereador, sou professor da UFRJ, esses aqui são meus alunos, meus colegas, a gente não está aqui para pedir voto de ninguém. E aí começa a fazer cobranças em cima do pesquisador que está ali. A gente falava, a gente está aqui para poder entender o que está acontecendo aqui, diagnosticar e também tentar fazer algum prognóstico. Esses mapas foram prognósticos, né, que são mapas de risco, mas que, como eu disse a vocês, a prefeitura não levou em consideração os nossos mapeamentos, porque senão 33 pessoas não teriam morrido em 2013 e 71 pessoas não teriam morrido em 2011, quando foi a grande catástrofe da região serrana, que em Petrópolis só a chuva forte aconteceu só no Vale do Rio Cuiabá, não aconteceu no restante de Petrópolis. Tá? E aí, as 71 pessoas que morreram são todas aí do Vale do Rio Cuiabá, que já fica no distrito de Itaipava. Próximo, por favor. Aí já é agora, então, fevereiro de 2022, né? Foi dia 15 de fevereiro, e eu estive lá no dia 18, 3 dias depois. Uma jornalista do Le Monde, chamada Anne, me telefonou e falou: professor, eu vi que o senhor tem alguns trabalhos publicados nessa área,
o senhor poderia me dar algumas dicas, que eu estou querendo ir lá para fazer uma matéria para o Le Monde? Eu falei, se quiser, eu vou com você. Aí, não vou tomar o seu tempo. Não vai não. Eu estava querendo ir lá, e ela passou aqui em casa, me pegou, nós fomos, tem que estacionar o carro aí pelo centro da cidade, andar tudo a pé, tinham só 3 dias, e quando a gente foi, tinha, não sei, 80 ou 90 pessoas mortas, não tinham sido todas as pessoas encontradas, mas acabou sendo um total de 233 mortos. Alguns dias depois, não sei se vocês se lembram, houve mais um evento chuvoso e mais umas 4 ou 5 pessoas morreram. E eu posso afirmar para vocês, minha gente, porque eu já voltei lá depois, tem muita obra ali que eu costumo chamar de obra de maquiagem urbana. Limpa um pouquinho, coloca umas plaquinhas de grama por cima, está recuperada. Não está. E sem contar áreas que não foi feito nada. Tem muito resto de casa que foi derrubada e que está ali pela encosta ainda. Tá? Se houver uma chuva de 100, 150 milímetros ainda nesse finalzinho de verão ou em março, mais pessoas vão morrer. A prefeitura fez muito pouca coisa depois do que aconteceu em fevereiro do ano passado. Tem que limpar para as pessoas poderem se locomover pela cidade, mas fica quase que nesse estágio aí. Próximo, por favor. Novamente, né, eram 3 dias depois, as pessoas limpando, né, ali é muito perto do Rio Quitandinha, né, ali naquela Avenida do Imperador, as pessoas limpando as lojas, né, perderam tudo, né, quem tinha loja por aí, restaurante, né, farmácias, etc., perde toda a mercadoria, né, e aí a gente, 3 dias depois, pegou então as pessoas ali limpando para voltar à vida normal, e que volta poucos dias depois. Próximo. Aí, o que a gente conversou, né, foi interessante, porque eu estava mais preocupado com a questão do meio físico, né, o impacto causado às pessoas, mas também quais os fatores do meio físico que causaram, e essa jornalista estava mais preocupada em entrevistar pessoas, e eu também já trabalhei um pouco como repórter, quando eu fiz meu doutorado lá em Londres, trabalhei na BBC de Londres durante 1 ano, né? E aí também participava junto com ela, fazia algumas perguntas, né? E essas pessoas que ela entrevistou, eu aproveitava também para ficar junto dela, pelo menos falaram, pelo menos a gente está trabalhando agora. Olha só que tragédia, né? Porque ele já estava, e não pode esquecer que estava ali, em fevereiro de 2022, ainda bem no meio da pandemia, né? A grande maioria dessas pessoas estavam desempregadas. E aí elas passaram a ganhar, eu acho que um salário mínimo com alimentação, né? E trabalharam, não sei, durante quantos meses fazendo a limpeza da cidade. Tá? E era uma grande área com muito móvel pelo meio da rua, muito escombro, muito sedimento, muito bloco rochoso. Próximo. Novamente, né? O Rio Quitandinha passando aí, né? E novamente muito entulho ainda, 3 dias depois, fevereiro de 2022, o próximo. Essa aí já é a Rua 23 de Maio, né? Ela desemboca ali na Rua Tereza, para quem conhece Petrópolis, né? E aí vocês vejam aqui à direita. Arantes, mostra para mim, por favor, com a setinha e com o cursor. Exatamente isso aí. Nessa cicatriz, chega um pouquinho para a direita o cursor aí. Ó. Nessa cicatriz foi uma casa que a encosta deslizou e a casa veio junto, né? E algumas pessoas morreram aí. E aí eu cheguei bem próximo dela, medi com a bússola de geólogo, 52 graus de declividade. Ou seja, não era para ter nenhuma casa construída ali. E aquela que está um pouco mais acima, se não é 52, é muito próximo. Ela não caiu, mas pode vir a cair numa próxima evento chuvoso muito forte. Tá? Próximo, por favor. Aí, novamente, a Rua 24 de Maio. Olha a quantidade de carros que foram perdidos aí, por causa dos matacões que deslizaram. Essa cicatriz que você está mostrando é aquela cicatriz logo no começo da rua, tá? Ela volta a aparecer quando eu tirei a foto lá de cima. Próximo. Olha só. Final ou não, ela continuava. Aí o finalzinho da Rua 24 de Maio, 23 de Maio, desculpem, né? A jornalista queria continuar por ali. Eu falei, olha, eu não aconselharia, porque eu comecei a pisar ali e o material estava muito fofo.
eu falei, eu não aconselharia, eu vou parar por aqui, porque o risco é muito grande. E aí ela seguiu o meu conselho, não continuou, não. Mas vocês vejam que um pouco mais adiante, muitas casas destruídas também. Aí você vê o drama da população, muita gente descendo com televisão, com o que dá para descer, porque malas, né? Quem estava descendo está falando, olha, minha gente, eu estou descendo com televisão, se eu deixar em casa, o pessoal está saqueando as casas lá em cima. Então, aproveitando uma desgraça para ainda aumentar mais ainda o sofrimento dessas pessoas, tá? Porque tinha muita polícia militar, mas todas elas estavam ali naquelas pracinhas lá embaixo. Ninguém subia essas encostas aí, não. Tá? Então, lá em cima, salve-se quem puder. Próximo, por favor. Aquilo que eu tinha falado, minha gente, olha esses dois matacões, novamente a rua, eu falei 23, é 24 mesmo, a rua 24 de Maio, é o tamanho desses blocos rochosos, desses matacões, que deslizaram aí da encosta, né? Olha esse carro, perda total, né? Os carros que estavam por ali foram totalmente destruídos, né? Próximo, por favor. Tudo isso rua 24 de Maio. E aí é interessante mostrar como tem água vazando, né? Nós usamos o termo exfiltração como uma tradução da palavra seepage ou seepage, né? Em inglês seria qualquer vazamento. Vazamento do segundo andar para o primeiro andar, usa esse termo seepage. Mas também a água que sai da encosta, a gente também usa esse termo, geomorfologicamente falando, seepage. E o seepage, então, a gente traduz como exfiltração, porque vazamento ficaria meio esquisito, ou seja, a água que entra na encosta a gente chama de infiltração, a água que sai da encosta a gente chama de exfiltração. Então, muita água ainda, 3 dias depois, e ainda ficam pequenas pancadas de chuva, não cessa totalmente, né? Então, existe muita água ainda, 3 dias depois, saindo da encosta. Próximo. Aí, o que eu tinha falado, alguns artigos que nós publicamos na Geography Review, que é uma revista inglesa, entre 1998 e 2002. Esse primeiro, Land Degradation in Brazil, eu escrevi com o meu colega e amigo David Faves Mortlock, que na época era pesquisador lá da Universidade de Oxford, onde eu fiz o meu primeiro pós-doutorado, como a Amanda apontou logo no começo da nossa palestra hoje aqui. Então, nós escrevemos, utilizando, eu estava até pensando, né, modelos de mudanças climáticas, minha gente, 1998 já vão 25 anos. Aqueles modelos já são uma realidade hoje em dia, né? Então, a gente apontando, como eu tinha trabalhado em Petrópolis e tinha também, vinha trabalhando em Petrópolis há muito tempo, e também tinha orientado um doutorando em Sorriso, em Mato Grosso, nós aplicamos esses modelos de mudanças climáticas para Petrópolis e para Sorriso e publicamos um artigo na Geography Review. Foi o primeiro artigo que eu publiquei na Geography Review falando de Petrópolis. Tá? O próximo. Esse já é o segundo artigo, foi eu, o Anderson, que trabalhava comigo na época, a Flávia Oliveira, que trabalhava comigo na época também, bolsista em ação científica, e o Luiz Fernando Gonçalves, que era mestrando na época, né? Morava em Petrópolis, né? E aí já foi, então, Mass Movements em Petrópolis, Brasil, né? Já se referindo aos movimentos de massa que aconteceram em 2001 e que 51 pessoas morreram. Tá? O que morreu mais gente foi o de 1988. Eu não cheguei a publicar alguma coisa sobre aquilo, porque na época eu estava fazendo meu doutorado no King's College, na Universidade de Londres. Então, acompanhei tudo, mas não cheguei a publicar nada. Próximo. Então, tirei uma foto assim. Essa Floods and Landslides in Brazil, um estudo de caso do evento 2011, foi o que eu falei que fiz o trabalho de campo com meu amigo Orlando Graef, que mora em Petrópolis, né? Engenheiro agrônomo, eu e a professora Maria do Carmo Oliveira Jorge, né? Fizemos poucos dias depois, fotografamos, georreferenciamos tudo, ofereci para o professor Tim Burt, que na época era editor da revista, e ele publicou o trabalho. Tá? Próximo. Sempre relacionado a alguma catástrofe. Isso aí já é avaliação de riscos, né? Um estudo de caso também do Brasil, também em Petrópolis. Esse aí já se refere ao que aconteceu em 2013, né? Onde 33 pessoas morreram e foi publicado em 2014. Próximo, por favor.
Esse é o mais recente, a gente nunca diz que é o último, porque provavelmente vão vir outros depois. Esse eu escrevi junto com o meu colega de departamento, professor Manuel Fernandes, né? E que tinha feito o seu pós-doutorado lá na Universidade de Wolverhampton, onde eu fiz o meu segundo pós-doutorado. Ele e eu, o professor Mike Fullen, com quem eu venho trabalhando desde 2001, já são aí 22 anos, também co-orientou o Manuel, e o professor David Hisson, que também supervisionou, né, o pós-doutorado dele. Algumas pessoas até acharam que era a propósito do que tinha acontecido, porque ele saiu poucas semanas depois, mas quem trabalha no meio acadêmico sabe que é impossível você conseguir publicar um artigo poucas semanas depois do que aconteceu. A gente já vinha escrevendo há algum tempo e, coincidentemente, aconteceu essa catástrofe aí e a gente, por acaso, tinha publicado quase que simultaneamente. Tá? O próximo. E aí, chamando atenção também, né, mostrando que o total de chuva não corresponde necessariamente ao número de mortos. Fevereiro e maio de 2022, então há que se levar em conta o tipo de encosta e a forma de ocupação. Então, Petrópolis, 259 milímetros, 233 óbitos. Angra dos Reis, de 600 a 700 milímetros, 11 mortos. Paraty, 300 milímetros, 7 mortos. E Ubatuba, 350 milímetros, não houve nenhuma morte, porque foi principalmente ao longo da Rio Santos e não havia ocupações ali e nem pessoas passando de carro ou de ônibus ou de caminhão quando aconteceram os deslizamentos. Tá? Então, é para chamar a atenção que não necessariamente o total de chuva corresponde ao número de vítimas fatais. Próximo. Vou mostrar para vocês agora rapidamente algumas fotografias, né? Todas elas tiradas pela professora Maria do Carmo Oliveira Jorge, com quem eu organizei essa apresentação. Numa viagem nossa de Ubatuba para o Rio, tinha acontecido muitos deslizamentos aí e a gente veio fotografando. Então, documentando, a viagem de volta acabou sendo um trabalho de campo aí. Próximo. Olha como fica a encosta, né? Ali próximo à Praia do Félix, para quem conhece Ubatuba, né? Material desliza, o DENIT geralmente limpa um pouco a estrada, coloca às vezes uns blocos de concreto, vocês vão ver alguns aí, mas a recuperação definitiva, a última vez que eu passei foi agora em comecinho de janeiro de 2023, onde tinha passado lá alguns dias, e a situação está praticamente muito parecida com a de 8, 9 meses atrás. Muito pouca coisa foi feita para recuperar efetivamente essas encostas. Próximo. Aí também, Arantes, mostra para mim, por favor, essa capinha de cimento aí. Minha gente, acredite se quiser, isso aí eles chamam, é isso aí. Eles chamam de recuperação de área degradada. Deve ter uma capinha de uns 5 centímetros, mais ou menos, joga por cima da encosta aquilo ali e acha que está recuperado. Num evento chuvoso extremo, aconteceu isso aí, trouxe essa capinha de cimento toda, né? E aí, ali na próxima praia de Pissinguaba, quase já próximo ao município de Paraty, né? A catástrofe fica maior ainda, porque vem solo e vem esse material, depois tem que retirar para poder fazer uma recuperação definitiva, mas, novamente, acredite se quiser, eles estão novamente fazendo esse tipo de recuperação, entre aspas, em alguns taludes aí da Rio Santos. Próximo. Aí também era uma recuperação, está aí o trecho da BR-101, né? Maria do Carmo até chamou a atenção, o trecho... tinha sido feito algum tipo de retaludamento aí, de terraceamento, mas esse tipo de prática de recuperação necessita de manutenção constante. Se você não faz uma manutenção constante, pode acontecer isso que aconteceu aí. Então, próximo. Novamente, você vê que já está, inclusive, aflorando a rocha matriz aí, isso mesmo, por onde está passando o cursor aí. Os solos não são solos muito profundos aí, são solos muito rasos, às vezes menos de 1 metro de profundidade, e aí, quando acontece um evento desse, a rocha matriz aflora. Próximo. Olha como fica a cicatriz do movimento de massa. Aí já a próxima vila de Trindade, Trindade é bem conhecida, uma área turística aí, né? Aí no município de Paraty, né? Começa a se formar ravinas no talude
em que foi feita toda uma raspagem, coloca esses blocos de concreto aí na base. Quando chove muito, vocês veem que os blocos não estão muito grudados uns nos outros, passa muita água e muita lama, muito material entre eles, e vai tudo para a encosta, tudo para a estrada, desculpem. Próximo. Novamente, né? Essa aí foi o seguinte, não sei se vocês lembram, né? A gente que mora aqui no Rio de Janeiro acompanhou bem isso aí, né? A Rio Santos ficou interditada durante alguns dias. Veja aí que no canto à direita tem um carro da Polícia Rodoviária Federal totalmente danificado. Essa área aí é onde tinha uma base da Polícia Rodoviária Federal, aí no município de Paraty, quase com a divisa de São Paulo. Felizmente, os policiais saíram um pouco antes, porque se eles estivessem dentro do prédio, são aquelas, parecem umas grandes casas ali, que eles ficam ali, né? Se eles estivessem ali, eles teriam morrido, porque foi totalmente destruído. O carro que ficou ali foi destruído também. Então, é isso aí. Essa era uma base aí da Polícia Rodoviária Federal no município de Paraty, do lado direito de quem está indo em direção a Ubatuba, né, em direção a São Paulo. O talude deslizou, destruiu totalmente. Eles não começaram a reconstruir ainda essa base da Polícia Rodoviária Federal ainda, e já está fazendo praticamente 1 ano que ela foi destruída. Próximo, por favor. Novamente, Ravinas, né? Em cima, né? Está ali, né? A Maria do Carmo puxou a setinha amarela, né? Então, pegou ali do Google Earth, né? A imagem e puxou a setinha mostrando em detalhe a fotografia que ela tirou. Foi no dia 28 de maio de 2022. Tá? Então, o que vocês estão vendo aí em detalhe, à esquerda está lá do Google Earth. Próximo. Olha só, minha gente, chega a ser didático, né? Essa foto foi tirada ali do Belvedere do Mirante, né? Em Camorim, em Angra dos Reis. Olha a quantidade, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cicatrizes aí, 6, 7 cicatrizes de deslizamento que aconteceram aí. E a grande maioria acaba chegando até a rodovia federal BR-101, que é a Rio Santos. E reparem que uma boa parte dessas cicatrizes está em áreas sem cobertura florestal. E tem muita pecuária espalhada por aí. Se bem que tem essa circular mais à esquerda ali, tem um pouco de floresta. A floresta não quer dizer necessariamente que vá conseguir isso aí. Não quer dizer necessariamente que vai conseguir suportar a Angra, como eu falei, que choveu entre 600 e 700 milímetros de chuva. Tá? Mesmo com a presença da cobertura vegetal da floresta, muitas vezes ela facilita muito a infiltração da água e não consegue resistir, né? A força de cisalhamento é maior que a resistência ao cisalhamento e ela desce mesmo com a presença da floresta. É claro que quando não tem a floresta, como lá à direita, lá no finalzinho da foto, né? Bem no canto de aí, né? Aí é a área de pecuária extensiva e aí o deslizamento acontece com muito mais facilidade. Próximo, por favor. Se me permite, só uma parte muito rápida, professor. Pois não, pois não. Observando a crista, nós temos aqui o topo de morro desnudo. Perfeito, perfeito. Topo de morro desnudo, o que contribui para isso aqui, mesmo com a lateral, com a cobertura vegetal. Perfeito. Essa imagem aqui é fantástica, professor. É fantástica. E o topo de morro também era de preservação permanente, né, Arantes? Então, Exatamente. não poderia ser construído nada ali, né? Não poderia, nós temos aqui antenas e aqui a terra desnuda com ocupação pecuária ou qual que seja a outra aqui. Geralmente é pecuária que eles têm ali. Sem contar que às vezes ainda colocam fogo ali no pasto para o pasto crescer mais rápido no ano seguinte. E aí você também mata o que a gente chama da fauna endopedônica, né? A fauna que vive dentro do solo, né? Que Exatamente. Contribui para o aumento de matéria orgânica no solo e dá uma resistência maior ao solo. Tá? Próximo, por favor. Obrigado pela tua observação. Olha, outras cicatrizes aí. Também aí já é Monsuaba, né? Vocês reparam que a gente está vindo de Ubatuba em direção ao Rio de Janeiro. Então, começou lá em Ubatuba, várias partes de Ubatuba, né? Já pegamos ali em Trindade também. Agora já estamos em Angra dos Reis. Olha o tamanho dessas cicatrizes aí. E esse material, minha gente, chegou diretamente a Rio Santos. Então, são dias e mais dias de retas escavadeiras e caminhões, e parte da estrada também ficou danificada em alguns pontos. Então, tem que refazer também a rodovia em alguns pontos. Tá? Próximo.
Olha o tamanho dessa cicatriz aí, também em Monsuaba, em Angra dos Reis. Olha o tamanho dela. E vocês reparem que esse esbranquiçado que está aí já é o regolito, já é a rocha podre, que não tem muita coesão, né? E ela desliza com muita facilidade, né? Ela não tem praticamente plasticidade nenhuma, né? E ela também desliza com muita facilidade. Próximo, por favor. Novamente, aquilo que eu tinha falado, olha lá, ó, aquela capinha de cimento que foi utilizada já em Monsuaba, né? E eles colocam esses blocos aí de concreto, né? Não deve ter, mal passa 1 metro de altura, e tinha alguns pontos, né? Nessa a gente vê agora em 5 ou 6 de janeiro, né? E já tinha pontos que a lama já estava passando por cima desse material aí, tá? Não chegamos a fotografar, mas ele resiste a um certo ponto. Se você não recuperar o que está acima, ele vai descendo pela própria gravidade e, a partir de um certo ponto, ele começa a passar por cima desses blocos de concreto. Próximo. Olha o tamanho dos matacões, aí já em Mangaratiba, né? Matacões muito grandes, algumas toneladas, que descem junto com a matriz do solo também. Já estou chegando ao finalzinho já. Próximo. Novamente, ó, solo muito raso, aí já em Conceição do Jacareí, também no município de Mangaratiba, né? Já no estado do Rio de Janeiro. Deslizou o solo todo, né? E a rocha com todas as suas fraturas aflorando aí. Próximo. Muito obrigado, minha gente. Desculpe aquele pequeno contratempo no começo, mas quem mora no Rio de Janeiro sabe, choveu, dá problema internet, dá problema de luz, dá problema, tudo que vocês podem imaginar. Espero que vocês tenham gostado, estou à disposição se alguém tiver alguma pergunta. Uma excelente apresentação, professor. Muito obrigado por distribuir seus conhecimentos para todos os ouvintes. Eu, particularmente, trabalho na área ambiental, sou engenheiro agrônomo, fico muito contente de ver um trabalho sendo feito nessa área e vejo a questão de fragilidade de solo e justamente comprovando aquela questão da falta de proteção ao solo, tá? Facilitando todos esses danos, não só patrimoniais, como ambientais e principalmente de vidas humanas. Inúmeras fotos apresentadas nesses seus inúmeros trabalhos, ficou muito claro um perfil de solo muito raso, logo chegando à rocha-mãe, onde normalmente nós vimos acontecer o efeito Pippin, né? Formação de um bolsão de água entre a terra e a rocha, e o deslizamento, escorregamento dessa massa de terra aí é fenomenal, é insegurável, criando palavras assim, né? Insegurável, fantástico. Tem razão, meu amigo, tem razão, é isso mesmo. Que a água infiltra com uma certa facilidade, encontra essa rocha muito próximo da superfície e ela começa a escoar em subsuperfície, né? Cria um plano de cisalhamento, né? Por onde o solo vai escoar, que está acima, né? Às vezes o solo tem menos de meio metro de profundidade. Em vários locais aí foi muito fácil de visualizar, outros com um pouquinho mais de 1 metro, de toda forma, solos rasos. Combina-se a declividade, volume hídrico, sem proteção vegetal desse solo, o impacto das águas diretamente nesse solo, o escorregamento e esses danos, essas catástrofes, isso são iminentes. Bom, nós vamos abrir as perguntas e eu vou começar provocando aqui, porque o professor mostrou para a gente inúmeras construções em área de preservação permanente, com alguns com gatos de energia, uma grande parte com gatos de água, mas observamos também algumas ligações padrão de energia, o que a gente talvez possa entender o que acontece na minha região, que não é tão declivosa, aliás, não é declivosa, é que existe um interesse do governo municipal em regularização, um interesse mais político do que técnico, né? E que acaba se fechando os olhos para a fiscalização.
e permitindo a construção, em especial nessas áreas de preservação permanente. O professor mostrou os riscos, mostrou os prejuízos e mostrou as perdas de vida. Professor, alguma consideração adicional com relação a essas construções irregulares em área de preservação permanente, zona urbana? Que eu costumo dizer, véspera de eleição, quem quer invadir alguma área e construir, tem até apoio de vereador. É só deixar os meses que antecedem que vai fazer o que quiser ali. E eu me lembro que uma época, alguém da prefeitura, alguns anos atrás, disse que estava usando imagens de satélite para detectar a área de invasão. Eu falei, minha gente, não precisa nem mais satélite. O funcionário, indo da casa dele para o local de trabalho, ele já vê essas invasões todas. Para que usar imagem de satélite? Já está tudo ali na cara dele, ou na cara dela, né? Dependendo de quem esteja atuando ali. Fazer muita vista grossa, Arantes. É muita vista grossa. Às vezes não quer se indispor, às vezes quem fez a campanha política do prefeito, de alguns vereadores, tem interesse imobiliário na região. Eu me lembro, foi bom você ter feito essa pergunta, porque quando a gente fez o mapa de risco e que entregamos para a prefeitura em 2010 ou 2011, e depois houve aquela catástrofe em 2013, município menor, não é tão pequeno assim, hoje em dia deve estar com uns 300 mil habitantes, na época devia ter uns 220 mil, é mais fácil você ter acesso aos secretários municipais, às vezes até o próprio prefeito, que num município como o Rio de Janeiro, com mais de 6 milhões de habitantes. Mas a gente teve uma reunião lá, acho que foi o secretário de Meio Ambiente, e o mapa estava pronto. E eu me lembro que eu perguntei, quando é que vocês vão disponibilizar esse mapa para a população de Petrópolis? E o secretário falou, eu tenho certeza, professor, que se eu morasse aqui, o senhor não gostaria que o mapa fosse disponibilizado apontando que a sua casa está numa área de alto risco de deslizamento. Não, eu gostaria de saber. Ah, não, mas você vai desvalorizar o mercado imobiliário aqui da região, eu sinto muito, a gente não vai disponibilizar esse mapa, não. A frustração que minha e dos alunos na época, maior ainda, né? Tive aluno até que falou que ia disponibilizar, eu falei, não faça uma coisa dessa, porque você vai me comprometer, porque eu era o coordenador do projeto. E aí o mapa não foi disponibilizado, as pessoas perderam suas casas, suas vidas, e não sabiam que elas estavam em áreas de alto risco de deslizamento. O mapa não foi disponibilizado. Então, a própria prefeitura procurando tapar o sol com a peneira, não se preocupando, porque era, né, um trabalho de qualidade feito por pesquisadores, como eu disse, doutorandos, mestrandos, deu origem a monografias, dissertações de mestrado, teses de doutorados, capítulos de livro, uma série de trabalhos foram publicados, muitos mapeamentos, né, ao custo praticamente zero, porque esses mapeamentos eram feitos na UFRJ, os laboratórios eram os laboratórios que a gente trabalha normalmente, e foi uma experiência muito rica, porque ao mesmo tempo que a gente estava aprofundando os conhecimentos na área geomorfológica, a gente também, ao mesmo tempo, estava aplicando, né? Porque a população deveria ter acesso àquilo ali. A prefeitura teve, a Defesa Civil teve, mas a população não teve acesso. Porque foi um trabalho de pesquisa básica e, ao mesmo tempo, aplicado. Porque a gente estava produzindo conhecimento, mas também aplicando aquele conhecimento que eu vejo como sendo dois pilares importantes das universidades, né? Trabalho de formação, 3 pilares: formação de recursos humanos, produção de conhecimento científico e trabalho de extensão também. Esse poderia ser, os mapeamentos que a gente fez poderiam estar enquadrados como uma área de extensão da universidade. A gente teve produção de conhecimento, teve formação de recursos humanos, porque graduandos, mestrandos e doutorandos se formaram, mas trabalho de extensão, a prefeitura, na época, não permitiu que esse trabalho fosse divulgado. Uma pena, trabalhos fundamentais que facilitariam, inclusive, o planejamento da própria cidade dentro de uma condição de saúde e sem risco de vida para seus munícipes. É impressionante. Amanda, está com a gente aí? Temos perguntas? Conseguiu identificar a pergunta no chat? Sim. Uma pergunta aqui do Pedro Henrique.
existe a possibilidade de recuperação dessas áreas com geotestes da própria região? Tá. Mais alguma coisa? A pergunta é só essa? É só essa, é o do Pedro, da Ele é Universidade da Estadual do Universidade do Vale Vale. do Acaraú, né? Isso. Tá. Tem sim, Pedro. Inclusive, a gente sempre indica que o ideal é usar materiais da própria região, porque você não demanda importação de outras áreas, né? Às vezes, alguns troncos mesmo que foram derrubados, né? Você pode cortar esses troncos, fazer terracetes, né? Plantar algumas espécies de mata atlântica aí. É difícil você recuperar áreas com técnicas de bioengenharia quando envolve muito afloramento rochoso, porque aí não tem solo. Quando não tem solo, fica um pouco mais complicado. Mas quando você tem solo, a gente sempre indica mais a recuperação com técnicas de bioengenharia. Elas são geralmente mais baratas, elas certamente são mais sustentáveis, né? E elas dão uma resistência boa ao material que é recuperado. A gente recuperou uma área, eu participei de um projeto para recuperar uma área que foi uma área que foi passado um gasômetro de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, para Petrópolis, né? Para abastecer, acho que principalmente postos de gasolina. Eu não sei se tem gás de rua lá nas casas, principalmente postos de gasolina, e aí eles saem destruindo tudo, né? Para passar um duto de, sei lá, meio metro, corta 5 metros de um lado, 5 metros do outro e destrói tudo. E aí o que a gente fez foi eu, como geógrafo, uma colega engenheira florestal e outro colega engenheiro agrônomo, essa equipe de 3, né? Nós recuperamos utilizando uma boa parte do material que tinha sido destruído durante a passagem do duto. E, obviamente, também tem que comprar algumas mudas, né? Bambus, etc. Mas uma boa parte do material que a gente utilizou foi material que tinha sido derrubado pela própria empresa que tinha feito a passagem do gasoduto ali. Então, havendo possibilidade, a gente sempre indica que seja utilizado. Muito bom, obrigada. O Jorge pergunta, nos eventos ocorridos em Petrópolis, algumas áreas que também não foram ocupadas tiveram movimentos de massa. Nesse sentido, além do fator deflagrador da ocupação, as características das encostas são mais explicativas nesses casos? Excelente pergunta, já perguntou e já respondeu praticamente. Facilita muito para quem está recebendo essa pergunta. Muito boa pergunta. Porque foi como eu disse antes, em algumas circunstâncias, onde você tem muita cobertura vegetal, também pode filtrar muita água ali, né? E aí, consequentemente, ela pode ajudar a deflagrar esse movimento. Mas, na grande maioria das vezes, né, a ocupação desordenada e as construções eu não sei se dá para responsabilizar essas pessoas, porque elas não têm conhecimento técnico científico e não têm recurso financeiro. Então, faz do jeito que for possível, né? O Rafael Davi, que eu já vi que está assistindo aqui, né? Grande amigo, a gente vem trabalhando no Lagesolo já há muito tempo. Eu orientei o doutorado dele, ele é arquiteto, professor lá da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da FAO, da UFRJ. E quando a gente fez uma série de vistorias ali, me lembro que ele falava, eu tenho que trazer meus alunos da arquitetura aqui, porque eles acham que resolve tudo na tela do computador usando o AutoCAD. Porque a forma como a pessoa constrói quando não tem um conhecimento técnico-científico, acha que se fizer vigas com uma espessura muito grande de concreto, ela vai estar dando uma resistência maior. E muitas vezes ela está causando uma sobrecarga na encosta e ela pode acelerar, inclusive, o processo de movimento de massa. Então, a pergunta é muito boa e a gente tem que levar em consideração que também, quando você tem áreas de convergência de fluxos, são áreas onde também a concentração desses fluxos pode ajudar a detonar esses processos catastróficos aí. Por isso que eu distingo nas minhas aulas, em minhas palestras, nos artigos que eu publico, capítulos de livro, processo erosivo de processo de movimento de massa. Enquanto o processo de movimento de massa, o próprio nome diz, é um processo coletivo gravitacional, né? E é um grande volume rapidamente, né? Geralmente acontece mais em áreas urbanas, a erosão do solo está mais associada a áreas rurais e é um processo muito mais gradativo, consequentemente, a erosão dos solos raramente causa mortes e os movimentos de massa são mais comuns para poder causar mortes, especialmente quando acontecem em áreas urbanas, como é o caso de Petrópolis. Obrigado pela pergunta, excelente. Muito bom, professor. O Marcelo Costa pergunta,
Faço mestrado em Geografia e estudo vulnerabilidade socioambiental no município de Rio Claro, Rio de Janeiro. Tá. Como entusiasta no uso de SIG para colaborar com o ordenamento e reordenamento do território, fico me questionando o que podemos fazer para que nossas pesquisas tenham maior credibilidade pelo poder público. Poderia comentar um pouco sobre isso? Excelente pergunta, Marcelo, muito boa. Não sei se você faz com a gente lá na UFRJ ou se faz na UERJ ou na UF, mas realmente você tem razão. Por mais que a gente encaminhe esses trabalhos para as prefeituras, a impressão que dá é que eles não estão muito preocupados em encarar, eu acho que essa seria a melhor palavra, encarar a realidade do seu município. Então, é o que eu costumo dizer, se puder levantar o tapete e jogar o lixo para baixo do tapete, é o que a grande maioria das prefeituras fazem. Mas eu acho que isso não deve ser, Marcelo, suficiente para nos desanimar. Pelo contrário, a gente tem que insistir e continuar mostrando. Primeiro, tem que ter qualidade, né? O trabalho tem que ter qualidade, né? Porque se não tiver qualidade, aí desmoraliza a academia, né? Tem que ser um trabalho de qualidade, né? Quando ele é encaminhado para a prefeitura, ele é diferente de uma dissertação de mestrado, da dissertação que você está fazendo. Eu acho que quando encaminha para a prefeitura, tem que estar um pouco decodificado, né? Com uma explicação um pouco mais simples, não pode ser aquela linguagem mais hermética que a gente tem no meio acadêmico, né? Fica difícil deles entenderem, mas se você conseguir decodificar e mostrar de uma forma mais simples, com muitos mapas, né? Mapas também ajudam a explicar melhor o que você está colocando ali nas tabelas, nas análises que você fez em laboratório, né? Ele é a parte do mestrado aqui na Universidade de Coimbra. Tá ótimo. Então, a Unesp de Rio Claro e parte em Coimbra, tá? Então, Marcelo, quer dizer, se tiver qualidade, que eu espero que tenha, né? A gente acredita que quem está no meio acadêmico, né? Tanto os alunos como os professores têm qualidade profissional, né? Primeiro, um ponto de partida para que as prefeituras possam confiar no nosso trabalho e, em confiando, elas não vão se arrepender, porque esse trabalho de qualidade a prefeitura vai sair ganhando, mas não só a prefeitura, especialmente a população que mora naquele município. Um número muito menor de mortes. Numa catástrofe dessa que aconteceu dia 15 de fevereiro, minha gente, por mais bem ocupado, por mais bem organizado, né, a organização do território estivesse ali, por mais que as encostas estivessem protegidas, vocês viram que foram encostas inteiras que desceram, né? Algumas pessoas teriam morrido ali, mas não teriam morrido 233 pessoas. Talvez um número muito menor se a prefeitura tivesse preocupação e não permitisse, porque uma vez que vocês imaginem, né? Todos vocês que estão assistindo, a grande maioria, devem morar em alguma cidade brasileira, alguma área urbanizada. Depois que o bairro está consolidado, é muito mais difícil você remover aquelas pessoas ali do que quando elas começam a construir, você já impedir a construção. Uma vez o bairro consolidado, vem pressão de ONG, vem pressão de Ministério Público, vem pressão da imprensa, da população como um todo, né? Então, é muito mais difícil que você já impedir a construção logo no começo, especialmente se aquela área for uma área de preservação permanente ou se ou o mundo acadêmico ou a consultoria ambiental, as entidades privadas também tiverem feito mapas de risco, mostrando que aquela área é uma área de um risco muito acentuado. E aí, então, a prefeitura tem elementos para mostrar. Essa área não é uma área ideal para construção. Pelo contrário, é uma área de lazer, por exemplo. Foi o que o Rafael Davi fez na tese dele, né? Ele trabalhou com antropogeomorfologia de Petrópolis, né? Defendeu a tese, se não me falha a memória, uns 12, 13, 14 anos atrás, né? Deu origem, inclusive, depois a um capítulo no livro Geomorfologia Urbana, em que ele também trabalhou com antropogeomorfologia urbana, né? A gente fez uma série de vistorias, né? E muitas áreas ali ele apontava como áreas que já estavam, as casas já tinham sido derrubadas pela Defesa Civil, apontava que forma de ocupação podia ser feita ali, porque se ficar uma área abandonada, minha gente,
com o piso da casa e as paredes derrubadas, pode contar que alguns meses depois, paredes vão ser construídas ali e uma nova casa vai surgir ali. Você tem que dar alguma finalidade para aquela área e envolver a comunidade daquela área também. Nem que seja um campo de futebol, né? E que a população vai ter um lazer ali durante a semana ou no fim de semana. Alguma finalidade, alguma utilidade tem que dar para aquela área ali. Se ficar abandonada, pessoas vão construir casas ali. E não é o que a gente quer. Muito bom. Amanda, temos mais alguma pergunta? Porque avançadas horas, teremos mais duas no Tem máximo. mais. Certo. O Jefferson Santos pergunta: em locais como Petrópolis, onde foi mencionado que o local é de médio a alto risco, o que seria recomendado como prognóstico para esse local? Remoção da população ou algum reforço estrutural das residências? Excelente pergunta. É sempre um problema, né? Sério, né? Tem áreas que o risco é o risco iminente, que vai acontecer, a gente sabe que vai acontecer deslizamento, é melhor fazer remoção. Em áreas que esse risco não é tão acentuado assim, e para não causar um problema social tão grave ali, né? Porque aquela população, às vezes, vive ali há 40 anos, tem famílias, tem parentes que moram ali. Então, quando existe alguma possibilidade de você proteger a encosta, né? Ou com técnicas de bioengenharia, construção de rede de esgoto, galerias pluviais, muros de arrimo, muitas vezes, né? E tem que derrubar poucas casas da área ali, porque são casas que estão eminentes de deslizamento, e quando ela cai, pode causar o efeito dominó e derrubar casas que estão mais abaixo. Então, o ideal é você tentar preservar o máximo possível das casas que estão ali. Mas, com o conhecimento técnico-científico, quando você aponta que o risco é um risco iminente, o ideal seria retirar aquelas pessoas dali. É claro que tem que ter todo um convencimento, não tem que chegar com reta escavadeira derrubando, né? E também oferecer uma moradia para aquela família poder morar de forma digna, o ideal o mais próximo possível de onde morava antes, mas às vezes não tem mais território, não tem mais espaço, uma outra área que seja uma área segura e que o risco seja muito menor de haver deslizamento ou de haver enchente também. Muito obrigada, professor. O Adelson pergunta: após todos esses eventos ocorridos nessas regiões, já existe algum plano em andamento para recuperar essas áreas? Olha, alguns planos existem muito pontuais, né? Mas não assim um trabalho que seja para todo o município e que você vá atuando gradativamente, entende? Existem alguns planos que são muito pontuais, alguma coisa é feita, mas tem uma mestranda que passou agora, né, Jimena, ela mora em Petrópolis, ela é do Rio, mas ela mora lá, trabalha lá e vai fazer a dissertação dela, começa agora em março, né, a assistir a disciplinas, né? Pelo que ela mostrou aí, pelo que a gente já conversou no projeto dela, pelo que ela tem me falado e tem me mandado algumas fotos, é o que eu chamei antes de maquiagem urbana, né? Põe umas plaquinhas de grama, planta uma árvorezinha ali, um coqueiro, uma coisa assim, faz alguma inauguração, convida algumas pessoas e acha que a situação está resolvida ali. Tem que ser, como alguém já falou antes, tem que ser muito estrutural isso aí. Não pode ser... Com maquiagem urbana, você não consegue resolver. Às vezes, uma chuva de 70, 80 milímetros vai destruir todos aqueles milhares de reais que foram gastos para poder recuperar, entre aspas, aquela encosta ali. E o ideal é sempre, onde aconteceram deslizamentos, minha gente, e casas foram destruídas e pessoas morreram, não deixar construir ali. Porque existe o que a gente chama de recorrência. Existe uma probabilidade alta de voltar a acontecer um deslizamento onde já aconteceu antes. E quem chega depois diz assim, olha só que beleza, um terreno limpinho para eu construir minha casa ali, né? E algumas pessoas morreram onde está esse terreno limpinho ali. Então, o ideal é a prefeitura não deixar construir. Não deixar construir é dar uma outra finalidade para aquela área. Construir uma área de lazer, uma praça, alguma coisa assim, não é? Ou, às vezes, delimitar mesmo aquela área, fazer algum tipo de plantio ali, né? Para que novas casas não venham a ser construídas ali. Muito obrigada, professor Arantes. Posso? Sim. Bom, Tá.
Professor, em nome do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias do Rio Grande do Sul, gostaria de agradecer a sua presença. A nossa presidente manda uma mensagem parabenizando a sua Agradeço. excelente palestra. A minha agradou, particularmente agradou demais. Trabalho Eu que bastante agradeço. na área ambiental e foi excelente. As ilustrações riquíssimas, informações riquíssimas e uma quantidade muito grande de técnicos, e que a palestra serviu de alerta para que nós mantenhamos a nossa voz ativa, sempre apresentando problemas que existem de risco para a sociedade. Esse é um papel fundamental, e não só do pesquisador universitário, do professor universitário, como de todos os profissionais que atuam nas áreas técnicas. Professor, o senhor gostaria de dizer últimas palavras para esse grupo tão especial que esteve com a gente aí essas horas? Vou dizer assim, mas vou aproveitar para responder a pergunta de um doutorando meu, que eu vi aqui, o Jorge Marques, né? Que é uma pessoa que eu me dou muito bem, já vim trabalhando com ele há algum tempo. Deixa eu ver o que ele colocou aqui. Bom, ele colocou aqui, eu estava vendo, relacionado à falta de conhecimento, né? De geologia, está aqui, né? Jorge Marques pergunta: cada vez mais vemos mais movimentos de massa em diversas áreas, como ocupações, rodovias, entre outras. Na sua percepção, a falta de compreensão sobre geologia e geomorfologia, especialmente na construção de tais obras, torna cada vez mais comum tais eventos? A falta total de conhecimento de geologia e geomorfologia faz com que isso possa acontecer. Então, te agradeço a pergunta. E também aproveito, eu tinha falado aqui na Jimena, né, que acabou de passar no mestrado, ela mora lá, mandou a pergunta às 20h19, ela coloca aqui, ó, no dia 15 de fevereiro, quarta-feira, fará um ano da catástrofe de Petrópolis, 2022. No momento, chove muito aqui em Petrópolis, a população fica tensa e um ano depois ainda não acabaram as obras na cidade. Quer dizer, uma pessoa que mora lá e que é geógrafa, principalmente na periferia. Geralmente, a periferia é sempre mais abandonada, né? Muitas pessoas voltaram para suas casas em área de risco. Na maioria das vezes, contam com a ajuda do céu, pois, por falta de informação, acredito que é culpa unicamente das chuvas intensas. Te agradeço a contribuição, Jimena. Tinha falado nela, né? Ela passou no mestrado, na prova do mestrado, vai fazer comigo, trabalhando com movimentos de massa, como a população percebe os movimentos de massa em Petrópolis, e o que ela relata aqui não é só um relato de um morador, mas de um morador que é geógrafo e que conhece o que está acontecendo ali. E aí mostra o abandono quase que total da prefeitura. Hoje são 13, né? Daqui a 2 dias, como ela disse, quarta-feira vai fazer um ano, né? E muito pouca coisa foi feita. E, pior ainda, as pessoas voltam para suas casas, tem aquele aluguel social e tal. Eu visitei algumas escolas, ninguém vai querer ficar morando na escola o tempo todo, e a escola precisa funcionar como escola, né? Então, o que ela está dizendo aí, que pessoas estão voltando para as suas residências em áreas de risco e, certamente, novos deslizamentos podem acontecer e mais pessoas podem morrer. Então, a minha palavra final, que fica aí, né? Agradecer novamente a você, antes, ao IBAP do Rio Grande do Sul, a Amanda, que manteve os primeiros contatos comigo, e a todos que estão com a gente hoje aqui. É a nossa responsabilidade, né, enquanto profissional, de procurar trabalhar da melhor forma possível para a gente que trabalha em universidade e dar a melhor forma possível de formação para graduandos, mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos também, né? E tentar convencer as prefeituras de que o que a gente está fazendo ali não é trabalho de baixa qualidade, trabalho de melhor qualidade. E quando as prefeituras seguem o que a gente pesquisou, quem sai ganhando é a população do município. E agradecer mais uma vez a paciência de vocês ter ficado comigo aqui até às 8h34 da noite.
Excelente, professor. Restaram 13 perguntas, nós vamos enviar ao senhor por WhatsApp. Por favor, me envie que eu respondo a elas. Isso, havendo disponibilidade, o senhor responde ou por escrito ou um áudio para a gente. Nós vamos postar num grupo que estão todas essas pessoas que estiveram assistindo com a gente, que se inscreveram para essa brilhante palestra. Ok, professor? Obrigado, Arantes. Eu agradeço ao senhor, espero contar com seus conhecimentos numa próxima eventualidade. Tá? Pode contar comigo. O Instituto fica de portas abertas também para o senhor, com os nossos associados, e desejo a todos que aqui estiveram, agradecendo inicialmente por estar com a gente desde o começo, ouvindo essa brilhante palestra, prestigiando o professor Dr. Antônio Guerra. Agradeço a vocês a atenção, ao carinho, o prazer de tê-los conosco. Fiquem com Deus, um excelente descanso, uma excelente noite com seus familiares e nos vemos numa próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigado a você, meu amigo. Obrigado a vocês que estão conosco aqui também. Grande abraço. Abraço a todos.